noite de vir à casa do Senhor. Hoje eu estive estudando um assunto, bastante tempo, refletindo nele. Seria bom que todos os irmãos estivessem aqui nessa noite. É um assunto muito importante, especial, para nós aprendermos, né? Ontem estive falando com um pastor amigo e ele me mandou algumas interpretações que ele ouviu, que agora está surgindo muita gente fazendo live, né? E pessoas vendendo cursos na internet, cursos bem caros. E aí ele me mandou alguns textos sobre o assunto que eu vou falar aqui. E os irmãos precisam ver as interpretações que as pessoas estão fazendo da Bíblia. Coisa fora do normal, né? E aí eu estive olhando hoje esse assunto, lendo a Bíblia várias vezes para falar sobre esse assunto. Quero compartilhar com os irmãos, até para poder dar uma resposta para aquele pastor lá que sempre está perguntando alguma coisa. Eu estive estudando um pouco mais esse assunto. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 44, bem conhecido nesse texto. Vamos estender até o versículo 46, as pessoas que estão nas redes sociais aí também, nos acompanhem. Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, estudando a palavra do Senhor. No capítulo 13 de Mateus, todos acharam? Versículo 44, diz assim, novamente, ou na tradução de vocês, diz que ele voltou a falar por parábolas, né? Outro sim, tem uma tradução que diz, novamente o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E para sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, ou grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse assunto aqui, eu quero falar um pouco com os irmãos nessa noite, sobre o que significa esse tesouro, que a Bíblia está narrando como um tesouro que foi escondido no campo, e uma pérola de grande valor. Não é uma pérola de valor, é uma pérola de grande valor. No capítulo 13, que escreveu o evangelista Mateus, a partir do versículo 1, nós percebemos que Jesus começa a falar por parábolas. E não sei se os irmãos já perceberam, mas ele fala aqui 7 parábolas que tem um paralelo com aquelas 7 igrejas da Ásia, lá do livro do Apocalipse. Agora, é bem interessante aqui, talvez vocês também não tenham percebido, mas ele fala essas parábolas. Primeiro ele fala 4 delas para a multidão, ou para as multidões, e as últimas 3 parábolas ele fala para os seus discípulos. Novamente vem aquele ensino também que eu já falei aqui, sobre a grande diferença dos discípulos e da multidão. Se os irmãos perceberem aí, ainda com a Bíblia aberta, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, para a gente poder ler alguns textos. Percebam que no capítulo 13, no versículo 36, vou ler a partir do 34, diz assim, todas estas coisas falou Jesus à multidão, para quem? Por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo, eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo, ou mistério, né? Desde a fundação do mundo. Então Jesus
Despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Perceberam que Jesus aqui, ele fala 4 parábolas, ele despede a multidão e ele entra na sua casa. E a Bíblia diz que então os discípulos vão perguntar para ele o significado da parábola do joio no campo, que é a primeira que ele vai falar. Das 4 que Jesus havia ensinado, os irmãos observem que eles só não entenderam a parábola do joio e do trigo. Eles vão perguntar, Jesus vai explicar essa parábola, né? Nós vamos perceber aqui que ele vai dar a explicação. Mas o que eu quero que os irmãos entendam aqui é essa questão de 7, né? 7 parábolas, 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. O número 7 na Bíblia, ele é muito importante na numerologia bíblica, porque ele é o número da plenitude de Deus, perfeição e plenitude. E muitas vezes vai aparecer o número 7. Agora tem um segredo, um princípio que eu quero ensinar para os irmãos, e vocês estejam atentos para aprender esse princípio, que é o seguinte: quando vocês lerem um texto na Bíblia a respeito do 7, vocês atentem para uma coisa. Esse 7 ele pode vir de 3, primeiramente 3 para 4, 3 mais 4, ou ele pode vir 4 mais 3. No caso aqui das parábolas, é 4 mais 3, porque ele fala 4 para a multidão, e as últimas 3 parábolas, ele vai falar para os seus discípulos. Isso eu vou explicar por que isso acontece. Tem um motivo muito importante, não é por acaso. Tudo que se encontra nas Escrituras tem um motivo, uma aplicação pessoal para nós, para a igreja. Tem muita coisa nos detalhes que apontam para questões proféticas. Isso aqui é uma delas. Então nós percebemos que isso aqui é notório, né? A partir do versículo 36, ele encerra com a multidão e entra na casa. Os discípulos vão pedir a explicação, mas depois, percebam que ele vai dar a explicação. Vocês observarem aí, ele dá a explicação, né? A partir do versículo 37, ele vai explicar que a boa semente que semeia o Filho do Homem é o trigo. Ele fala que o campo é o mundo, o joio é a semente falsa, o inimigo que semeou é o diabo, e os ceifeiros que vão fazer a colheita, referindo-se, por exemplo, a Apocalipse capítulo 14, ele diz são os anjos. Depois que ele dá essa explicação, nós vamos ver que a partir do versículo 44, ele novamente volta a falar para as parábolas. Mas onde está a multidão aí? Vocês acharam a multidão aí? Ela não está, porque agora ele vai falar com os discípulos. Então nós podemos dizer que essas parábolas são 7, mas vem assim, 4 mais 3. Partindo desse pressuposto, quero mostrar mais alguns textos para vocês, para a gente fazer essa subdivisão que está dentro dos textos. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Quantas igrejas que eu falei que são? Igrejas da Ásia? São 7 que representam todas as igrejas de todos os tempos. E também representa 7 períodos da história da igreja, desde quando ela nasce, em Atos capítulo 2, até os dias de hoje. E hoje nós estamos vivendo no último período, que é chamado período de Laodiceia. Mas os irmãos observem que no capítulo 2 do livro do Apocalipse, aqui vai acontecer algo, essa subdivisão que eu falei. Preste atenção, no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido
pela segunda morte. Versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece senão aquele que o recebe. Vocês perceberam que a frase que Jesus também vai utilizar nas parábolas de Mateus 13, lá ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que é interessante que para as 3 primeiras igrejas, ele vai falar essa frase antes da promessa. Não sei se vocês perceberam aí. Primeiro ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a promessa: pedrinha branca, maná escondido, e assim por diante. Quando nós olhamos para o versículo, para o capítulo 2, a partir do versículo 26, observem comigo, capítulo 2, versículo 26: e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Ele governará com vara de ferro, como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu as recebi de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a promessa vem antes, e a frase quem tem ouvidos ouça no fim. Então aqui nós podemos dizer que o 7, ele não está 4 mais 3, ele está 3 mais 4, porque as 3 primeiras igrejas, ele fala a frase antes da promessa. Aqui ele fala no final, depois da promessa. O que significa isso, irmão? Para a gente entender isso, vamos ler mais um texto. Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 6. Nada na Bíblia é por acaso. Versículo 1. Quantos selos são? Capítulo 6. São 7 selos. O capítulo 5 revela que há um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. No capítulo 6 começa a abertura feita pelo próprio Jesus. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como fosse barulho de trovão, e um dos 4 animais, que na verdade são querubins, dizendo: vem e vê. Versículo 2: e eu vi, e eis um cavalo branco, e que nele estava sentado tinha um arco e uma coroa, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Versículo 3: havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E ele saiu, e ali saiu outro cavalo vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então já foram 2 selos, Percebam que cada selo, você vai ouvir que um dos querubins vai dizer: vem e vê. Um dos animais que são querubins. Versículo 5: havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o óleo e o vinho. Versículo 7: e havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo, na verdade fala amarelo, mas é verde, um cavalo verde, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia, e o poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com os animais. Então nós observamos aqui, que aberto 4 selos, nós encontramos os 4 ser viventes, os 4 animais, que são querubins, falando: vem e vê. Quando a gente olha o versículo 9: e havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar
as almas daqueles que foram mortos. Cadê os animais falando agora? Os últimos 3, vocês não vão ver a voz dos querubins mais. Então esse daqui é 4 mais 3. Perceberam? Como as parábolas, 4 mais 3. As igrejas, 3 mais 4. Mais um texto. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Glória a Deus. Aqui já é as trombetas, né, que vão ser tocadas. Não é mais os selos, são 7 trombetas também. Se você ler o versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Verso 7. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo, fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. Versículo 8. O segundo anjo tocou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. Versículo 9. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu. E a terça parte das navios, foram destruídas. 10. O terceiro anjo tocou e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte dele, e da mesma forma a noite. Versículo 3, quantas trombetas já foram? 4. Versículo 13, eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Perceberam que nas 4 primeiras trombetas não tem ai, mas as últimas 3 tem? As 4 primeiras não tem o ai. Por quê? Porque aqui é uma série de juízos e de cataclismos sobre a natureza e sobre as construções dos homens, navios, sobre o mar, sobre a terra, sobre a fonte das águas. As últimas 3 trombetas, o impacto que vai causar já é diretamente sobre o homem. Por isso que elas são piores, mais intensas. Aqui trarão impacto sobre o homem, porque vai morrer a vida marinha, 1/3 da vida marinha, vai destruir 1/3 dos navios do mundo. Imagine os navios mercantes, como serão destruídos. 1/3 dos navios mercantes vai comprometer exportação, balança comercial das nações, mas não tem um impacto diretamente sobre a vida física do homem, sobre o homem diretamente. As últimas 3, essas sim, por isso que fala ai, 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 porque vai impactar diretamente a vida do ser humano. Então nós percebemos que aqui também é 4 mais 3. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? O que significa isso dentro do princípio que eu quero explicar para vocês com as parábolas, com as igrejas da Ásia, os selos e as trombetas? Isso está por quase toda a Bíblia, esse princípio. Significa o seguinte: quando nós entendermos na leitura, no estudo, que é 4 mais 3, percebam que Jesus fala as parábolas primeiro para a multidão, depois para os discípulos. Quando for 4 mais 3, é um bom sinal. Significa que o tipo de palavra, o tipo de situação que está acontecendo, é porque o homem está ouvindo um tipo de pregação, está ouvindo o evangelho, e ele está indo na direção, se aproximando de Deus. Quando for 4 mais 3, porque depois das 4 parábolas, Jesus vai falar para os discípulos que já estavam
inseridos no reino de Deus. Eles já estavam próximos de Jesus. A multidão precisava se aproximar, porque a multidão acompanhava Jesus de longe, como nós estamos vendo hoje, né? Como em todos os tempos. Os discípulos estão mais perto, os discípulos já estão inseridos no reino, os discípulos buscam mais, os discípulos querem mais, querem aprender mais, querem estar mais íntimos com o Senhor do reino, com o rei. A multidão está mais distante, mas é um bom sinal quando se fala de 4 mais 3, porque eles estão ouvindo a palavra e muitos estão saindo da multidão e se aproximando de Deus. Agora, quando é no inverso, 3 mais 4, aí significa que o homem está se afastando de Deus. Porque o 3 na Bíblia é o número da Trindade, né? O do Deus Trino. O 4 está adiante do 3, significa que o homem já passou adiante de Deus e está se distanciando, está indo embora. Então não é um bom sinal. Percebam que as igrejas da Ásia, elas estão, nós falamos aqui 3 mais 4. O que significa isso? Os períodos, na medida que os períodos vão passando, na medida que nós vamos chegando até o período de hoje de Laodiceia, a igreja vem se afastando cada vez mais de Deus, se esfriando cada vez mais, até nós chegarmos hoje num período em que a igreja é a igreja morna. A igreja de Filadélfia, que durou até o final dos anos 80, é a igreja do arrebatamento, a igreja que ela não foi admoestada como a igreja de Esmirna, né? Uma igreja que se aproximava de Deus, que se dedicava, desenvolvia os dons espirituais, era uma igreja piedosa, uma igreja que falava muito sobre a volta de Jesus, sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem de arrependimento. A partir dos anos 90 para cá, nós entramos no período de Laodiceia. Perceba que a igreja vai cada vez mais se distanciando, por isso que nós encontramos 3 mais 4 na igreja. E as trombetas e os selos é o inverso, 4 mais 3, porque durante o período da grande tribulação, na medida que muitas pessoas vão ver os acontecimentos dos selos, que vai impactar a vida marinha, vai impactar a economia, vai trazer muito caos, e vão ver as trombetas, muitos vão se aproximar de Deus, e vai haver multidões de pessoas salvas na grande tribulação. Mesmo que muitos morrerão, darão sua vida, mas serão salvos, isso é um bom sinal. Então, entendendo bem isso que eu acabei de falar para os irmãos, vamos voltar para Mateus capítulo 13. Isso é um princípio que nós devemos guardar sempre. Sempre que nós lermos a Bíblia, nós vamos perceber se está falando 4 mais 3 ou 3 mais 4. Vocês não sabiam que Deus também se utiliza de matemática, física, química, biologia? Deus também se utiliza. No capítulo 13, nós encontramos aqui no versículo 44, novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para sua alegria vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Primeira coisa, quem seria esse tesouro? Quem seria esse homem e o que seria esse campo? Quando Jesus dá a explicação para eles da parábola do joio e do trigo, ele vai falar quem é o campo. Os irmãos, só ler um pouquinho antes aí, vocês vão ver no capítulo 13, o versículo, quando eles pedem a explicação, né? A partir do versículo 37, ele vai dizer assim que o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. Então a Bíblia já interpretou uma coisa aqui. O que é o campo? O mundo. Então nós já entendemos aqui na parábola, deixando a Bíblia interpretar ela própria, nós já percebemos que o campo que Jesus está falando significa o mundo aí fora, que é onde a palavra de Deus, a semente é a palavra, onde a palavra de Deus é lançada. E pode vir 2 tipos de semente, uma semente verdadeira e uma semente falsa. E a negligência da igreja em não pregar o evangelho na sua plenitude, por isso que fala na parábola do joio, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Dormir significa negligência, pregar só metade,
pregar meias verdades, pregar alguma coisa e deixar outra para trás, pregar só o que agrada. Aí o diabo vem com a sua semente falsa e dissemina no meio. Agora, o que seria este tesouro? Segundo a interpretação que esse pastor amigo meu mandou, o pastor que estava interpretando, interpretou esse tesouro como a igreja. E ele leu um texto, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Ele pergunta assim: o que é um tesouro? Isso no vídeo. E aí as pessoas vão dizer: bom, tesouro são dinheiro. Aí ele fala: ouro, prata, pedras preciosas é tesouro? Eles respondem: é. Aí ele lê 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que fala de ouro, prata e pedras preciosas, e ele afirma, faz um malabarismo teológico, né? Isso é um malabarismo, é uma forçação do texto, e aí ele diz: é a igreja, esse tesouro é a igreja. Só que a Bíblia, interpretando ela própria, ela mostra quem é esse tesouro, não é a igreja. Vamos ler Salmo 135, verso 4. Glória a Deus. O Salmo 135 e o verso 4 vai deixar bem claro quem é o tesouro. O mundo nós já descobrimos, agora vai nos dar uma pista de quem é. Vai nos dar uma prova, não é uma pista, é uma prova. 135 verso 4 diz assim, ó: pois o Senhor escolheu a Jacó para si, e a Israel para seu tesouro particular, peculiar. Então, irmãos, olha a Bíblia interpretando ela mesma. A Bíblia está dizendo que o tesouro da parábola lá de Mateus capítulo 13 não é a igreja. O tesouro é Israel. Por que ele fala Jacó, pastor Mauro, e ele fala Israel? Israel e Jacó não é a mesma pessoa? O nome de Jacó foi mudado para Israel, porque quando ele fala Jacó, ele fala do homem, da pessoa física. Quando ele fala Israel, ele fala da nação, a nação eleita, o seu tesouro particular. Então nós já entendemos aqui. Agora, por que esse tesouro foi escondido no campo? E a Bíblia diz que ele tem grande alegria, né? Vende tudo quanto tem e compra esse campo. Observe, irmãos, que ele comprou o campo, o local aonde o tesouro está, mas ele não pegou o tesouro, ele escondeu o tesouro. Por que esse tesouro está escondido? Porque Jesus ainda não voltou para Israel, ele não consumou ainda, né, o juízo que ele terá sobre Israel. E depois de todo o processo, que passaram o processo que a Bíblia fala lá em capítulo 11 de Romanos, que eles rejeitaram Jesus em parte, até que a plenitude dos gentios seja chegada, quer dizer, até que os gentios ouçam a pregação do Evangelho, aí Deus tratará com Israel. Por isso que esse tesouro está escondido lá no campo. O campo é dele, é o mundo. Existe um local específico onde Israel está escondido. Só Deus é quem sabe aonde está espalhado cada descendente da linhagem de Israel. Por isso que está no campo, está escondido. Está falando do campo, é o mundo, mas Israel está escondido. No momento certo, depois que Deus tratar com a igreja, Deus volta a tratar com Israel, e esse tesouro é revelado como aquele que fará um papel preponderante durante o período do milênio, que é liderar o sacerdócio universal, que eu já ensinei os irmãos aqui, e as outras nações indo para Jerusalém, levando um representante uma vez no ano e pagando tributo para Israel. Muito bem, voltando para Mateus capítulo 13, vamos entender mais algumas coisas. Mateus capítulo 13, versículo 45. Novamente: o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. Observe que ele não busca qualquer tipo de pérola, são boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então aqui agora, quem seria esse homem?
É o mesmo homem que comprou esse negociante, acho que na tradução de vocês fala negociante, homem, negociante, é o mesmo que comprou o campo e que escondeu ali um tesouro. Agora aqui ele esconde o tesouro e ele sai buscando boas pérolas. E ele encontra uma pérola, não qualquer pérola, de grande valor, uma pérola especial. E aí ele vende. Por que a Bíblia diz que ele vende tudo? Porque envolve pagamento. Vender significa negócio, leilão espiritual. E o pagamento que ele vai depositar para comprar essa pérola não é prata, não é ouro, não é pedras preciosas, mas é o seu precioso sangue. Ele compra ela, paga o valor equivalente, e essa pérola é a igreja. E eu vou explicar por que ela é a igreja. Porque os irmãos sabem como se forma uma pérola? Dentro de uma ostra. E não é qualquer ostra que as pessoas abrem que tem pérola lá dentro. Porque as ostras, elas têm uma concha. Como ela é muito sensível, ela vive dentro de uma concha. E num dado momento, isso pode acontecer com um grão de areia, pode acontecer com algum tipo de parasita, micro-organismo. Eles perfuram a concha dela, e aí eles invadem aquela concha, e ao tocar na ostra, que ela é muito sensível, é um crustáceo, né, muito sensível, então nesse momento ela começa a ser ferida, porque qualquer micro-organismo que tem uma ponta, uma coisa, fere ela, e ela começa a sentir muita dor. Então o que ela faz? Para se proteger, ela começa a fazer uma substância que é chamada nácar, e aquela substância ela vai envolver aquele corpo estranho. Na medida que ela vai envolvendo, aquele corpo estranho, ela vai fazendo vai trabalhando, vai formando uma carapaça, e aquela carapaça ela é bem lisa. Vocês já viram uma pérola, como ela é bem lisinha? E 90% dessa carapaça é formada de cálcio, calcificação. Então ela, ao formar isso daí, segundo os estudiosos, demora um período aproximadamente de 3 anos para se formar uma pérola. Quanto tempo durou o ministério de Jesus aqui na terra? 3 anos. Como Jesus formou a igreja? Quando deu esses 3 anos do seu ministério, Jesus é levado a todo aquele tipo de tortura que nós conhecemos, julgamento forjado, e ele é crucificado. Ao ser crucificado, ele passa por uma dor indescritível. E nesse momento, quando o soldado, para conferir se Jesus realmente estava morto, vem com uma lança e introduz nele, no seu lado, a Bíblia diz que saiu água e saiu sangue. Água tipifica a palavra de Deus, sangue tipifica a vida humana. Nesse momento a igreja nasce. Então é lógico que nós não podemos concordar também com essa interpretação que é chamada interpretação parcialista ou parcial, que eles também interpretam que aquela mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que nós já interpretamos aqui, que é Israel, eles dizem que aquela mulher lá seria a igreja. Só que primeiro, que a igreja não pode estar grávida, porque ela é noiva. Segundo, que Jesus nasce de Israel, por isso que aquela mulher está com dores de parto. A igreja, Jesus não nasce da igreja, é a igreja que nasce dele, como uma pérola nasce da ostra. Por isso que a Bíblia diz que um negociante saiu procurando boas pérolas, tendo encontrado uma pérola de grande valor. 3 anos depois, Jesus então vai passar por todo o sofrimento, e ali naquele momento a igreja nasce. Naquele momento a igreja, a igreja é o mistério que estava oculto em Cristo, assim como a mulher estava oculta no homem, e assim como Cristo estava oculto no Pai. Vamos ler alguns textos aqui, caminhando para o fim já dessa reflexão. Efésios capítulo 3, do 3 ao 9. Quando os irmãos ouvirem qualquer tipo de interpretação fora dessa daqui,
os irmãos vão perceber que não pode ser aceita, porque a Bíblia está interpretando ela. No capítulo 3 da carta aos Efésios, versículo 3, vou ler aqui com vocês. Como pela revelação ele me fez saber este mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando ledes, poder entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual noutras épocas não foi manifesto. Por quê? Porque estava dentro de Cristo, não foi manifestado aos homens. No Antigo Testamento a igreja não aparece, só nas entrelinhas. Deus se relaciona com Israel, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. A mim que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Vou ler o versículo, capítulo 5, versículo 32, olha o que a Bíblia diz. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Mais um texto, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha o que a Bíblia diz. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Mais um texto, Romanos 16, 25. Glória a Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, mantido em segredo, desde o início do mundo, mas que agora se manifestou, e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações, para a obediência da fé. Perceberam? Quem é o mistério? De Cristo. Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo, a pérola de grande valor. Vocês já pararam para pensar, irmãos, terminando essa reflexão, qual é o grande valor da igreja? Como a igreja, embora Israel seja um tesouro peculiar de Deus, mas como a igreja é preciosa para Jesus, porque ela é a pérola de grande valor, tão valiosa, tão preciosa, que ele deu todo o seu sangue, depositou todo o seu sangue, para comprá-la, para redimi-la, para trazer a redenção, como eu falei aqui no domingo. Então, a pérola de grande valor, que nós possamos pensar nisso, e saber que devemos nos aproximar, ao invés de nós passarmos adiante, ficarmos longe dele. Você que está aí nas redes sociais, se aproxime mais dele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Vamos nos aproximar mais dele, vamos buscar mais um pouco dele, vamos procurar viver o Evangelho na sua íntegra, da melhor maneira possível. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, né? Plenamente, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui na igreja, aí fora, em qualquer situação que nós estivermos vivenciando, ainda que isso traga prejuízo para nós, ainda que traga prejuízo para alguém que nós amamos,
ainda que isso vai nos deixar em situação de constrangimento, ainda que isso vai nos trazer problemas, dificuldades, mas vale a pena saber que Jesus se expôs, Jesus deu a sua vida, passou por humilhação, passou por perseguições, passou por julgamentos com testemunhas falsas, foi açoitado, foi cuspido, foi crucificado, torturado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vale a pena então, irmãos, que nós possamos cada vez mais nos aproximar dele e atentar para esse princípio. Quando você perceber, né, que é 4 mais 3, esse é um bom princípio, é uma boa situação, está se aproximando. Quando for 3 mais 4, significa que está passando adiante, está distanciando de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos guardar essa palavra no nosso coração e colocar em prática. Graças a Deus, vamos orar nesse momento.